Pronto, agora sim, vamos lá. Boa tarde para quem está aqui assistindo ao vivo. Bom dia, boa noite, boa tarde para quem for ver essa aula gravada posteriormente, né? Hoje o professor Henrique não está aqui, e aí por isso hoje eu vou estar substituindo ele para nessa aula de planilha, certo? Nós vamos aí então para a nossa terceira semana de aula nesse módulo de planilha, certo? Vocês começaram a ter alguma introdução sobre funções básicas, certo? E aí a gente vai finalizar hoje sobre funções básicas para que na semana que vem o professor ele possa voltar aí no que ele volta ele vai entrar com vocês. Eu acho que ele já vai entrar em funções avançadas e também tem a questão, não sei como é que vai funcionar o método dele, se ele vai passar duas avaliações, igual, por exemplo, eu costumo fazer. Eu costumo passar duas avaliações, uma sempre na quarta semana, tá? Mas, enfim, não vamos sofrer na véspera. Quem sofre na véspera é Peru, né? Então, vamos para essa nossa aula de hoje, no qual a gente vai tratar um pouco mais sobre funções básicas. Eu vou mostrar algumas outras funções que elas são muito comuns de nós usarmos tanto no Planilhas quanto no Excel, certo? Lembrando, só relembrando vocês, sempre quando nós tivermos alguma fórmula relativa a planilhas, em qualquer aplicativo de planilhas, essa fórmula ela vai funcionar, né? Então, eu vou poder aplicar a mesma fórmula de diversas formas, certo? E aí vai ficar muito mais fácil da gente poder trabalhar, não importa qual que é o programa que a gente trabalha, né? Então, vocês já viram bem, sim, algumas funções que vocês viram nas aulas anteriores, né? E vamos continuar vendo algumas outras funções que vão ser muito importantes, né? Eu sempre falo o seguinte, que no mercado de trabalho hoje é muito impactante que você tenha um bom aprendizado sobre planilhas, porque nós usamos planilha o tempo inteiro, galera, né? É o tempo inteiro. Vocês aprenderam lá, por exemplo, aquilo que vocês estão aprendendo, que é para preparar vocês para o mercado de trabalho, é justamente pensando nisso, nessa especialização de vocês. E hoje, nós usamos planilha para absolutamente tudo, né? Muitas dessas funções que vocês estão aprendendo, nós, professores aqui, utilizamos no nosso dia a dia, né? Utilizamos em algum momento, seja para fazer algum controle de notas, algum controle de ligações, né? Nós temos diversas planilhas que são compartilhadas entre todos os professores, entre os nossos coordenadores, né? Para que a gente possa ter um controle melhor de tudo que acontece aqui na escola. Então, por exemplo, algumas funções que vocês já começaram a ver, vocês vão se deparar em algum momento no mercado de trabalho. Eu espero que todo mundo se depare, porque eu quero ver vocês todinho no mercado de trabalho, né? Então, vamos começar aqui. Vou compartilhar aqui o slide dessa aula com vocês. Vamos lá. Todo mundo está vendo aí? Todo mundo está conseguindo ver o slide, galera? Perfeito. Deixa eu só colocar aqui a outra tela aqui que eu vou precisar utilizar. Bom, então vamos lá, vamos continuar aí falando sobre funções básicas dentro do Planilhas, entendeu? Bom, gente, a primeira função que a gente vai ver hoje é essa função chamada função hoje. É uma função que ela é muito simples, galera, ela é muito tranquila e ela tem um objetivo em específico, que é o quê? O próprio nome dela já diz. É uma função no qual eu vou mostrar a minha data de hoje. Eu vou mostrar a minha data atualizada. Então, olha só. Vamos sair um pouquinho do slide. Vou trazer aqui, volte para cá. Vou trazer aqui, ó, deixa eu pegar aqui a janelinha. Vou trazer aqui para vocês, então. Vamos lá, estamos com a planilha aqui aberta. Vamos lá, estamos com a planilha aqui aberta, tudo certinho. Então, por exemplo, eu tenho aqui minha planilha aberta e eu vou digitar aqui essa função hoje para vocês verem como é que ela funciona. Primeira coisa, eu tenho que chamar a função, né? Então, eu sempre vou colocar aqui o quê? O igual. Igual vocês aprenderam
vocês aprenderam desde as primeiras aulas. Quando eu invoco aqui, quando eu coloco igual, significa o quê, gente? Que eu estou chamando uma função. Na matemática, por exemplo, quando a gente vai tratar de equações ou de operações fundamentais, toda operação que ela tem uma igualdade, ela irá me trazer o quê? Um resultado. Não importa qual operação que eu tiver, eu sempre vou ter um resultado. A mesma coisa quando eu tenho aqui numa planilha. Então, se eu estou colocando esse igual aqui, eu estou invocando uma função no qual ela vai me trazer um resultado, vai me trazer, então, alguma definição. Então, vamos lá. Primeira coisa, vamos colocar aqui o hoje. Né? Percebam que já aparece aí, ó, eu coloquei o zoom aí para ficar melhor para vocês verem, tá? Percebe que já aparece, inclusive, uma definição, né? Uma pré-definição que eu já posso, inclusive, apertar o tab e aceitar. Mas, para a gente fazer de um jeito mais raiz, para fazer de um jeito mais para vocês aprenderem melhor, eu estou escrevendo manualmente. Então, o que eu vou colocar aqui, ó? Eu vou abrir e fechar parênteses. Por que eu não coloco nada dentro desse parêntese, professor? Porque aqui eu não estou tendo que me basear em uma outra célula para que eu traga essa informação. Ele vai se basear unicamente o quê? Na data do computador. Então, eu não preciso preencher dentro dos parênteses aquilo que eu vou colocar. Coloquei hoje, abri e fechei parênteses. O que eu vou fazer agora? Enter. Olha aí o que ele me trouxe. Opa! Olha aí, ele me trouxe, então, a data de hoje. Todo mundo conseguiu ver isso aí, galera? Vocês conseguiram? Tá fácil essa função aí? É tranquilo? Alguém aí tá na frente do computador? Se quiser fazer também, gente, vocês podem praticar também, tá? Enquanto eu tô fazendo, vocês podem fazer juntos também, ok? Que fica muito mais fácil. Inclusive, gente, vocês podem fazer isso no celular também. Porém, no celular, antigamente o pessoal falava que você tinha que digitar os comandos todos em inglês. Não, mas hoje você já pode, então, colocar o comando em português também. Então, você não precisa digitar, que antigamente a gente tinha que fazer, né? Digitar no celular dessa forma, né? Opa! Mas hoje você não precisa. Só você digitar hoje. Opa! Só você digitar hoje que ele já invoca a função e ela já funciona normalmente, ok? Ó, a Emily está praticando aí. Giovana, você está na frente do computador? Dá uma praticada aí também, para a gente trabalhar juntos isso daí. Ou no celular também. Beleza, então depois quando você tiver, você não deixa de praticar, tá bom? Para você não esquecer. Você pode até fazer isso assistindo a aula depois, ok? Vamos lá. Então vamos lá, meninas. Beleza, só que aí o que acontece? Essa função aqui, ela é uma função atualizável. Ou seja, beleza, construí aqui uma planilha com essa função. Aí eu deixei o meu computador ligado, só hibernando, né? E fui dormir. Aí eu chego amanhã e vou digitar essa mesma função. O que vai acontecer, gente, quando eu digitar a função? Aí eu vou e digito aqui. Vamos lá. Aí no dia seguinte, amanhã, eu vou e digito aqui. O que vai acontecer quando eu der Enter aqui, galera? O que vai acontecer? Exatamente. Esse dado aqui ele vai mudar. E ele vai mudar, inclusive, gente, o dado ali de cima. Mas por que, professor, que ele vai influenciar também no dado de cima? Porque eles estão na mesma coluna. Então, aqui eu estou fazendo uma referência de uma para outra, certo? Então, a gente tem que tomar essa consciência de que todo dado que a gente insere numa planilha, no qual eu estou falando de datas, né? Ele sempre é um dado aqui atualizável. Se eu for, por exemplo, estou lá fazendo uma planilha 11h50 da noite, e quando dá meia-noite eu vou lá e dou um atualizado, o que vai acontecer? Essa data ela vai mudar, a data de toda aquela sequência. Por quê? Porque ele vai puxar a referência desde a primeira data e aí ele vai conseguir, então, mudar todos os dados. Mas, por enquanto, a gente está aqui no dia 17, ó. Opa! Ele vai sempre trazer à tona a mesma função. Compreenderam, gente? Alguma dúvida? Vamos lá. Tranquilo, Giovana. Deixa eu ver quem mais está aqui. Emily, Stephanie, tá tranquilo para vocês? Pode prosseguir? Beleza.
Depois do almoço é um pouquinho difícil, tá, gente? Mas acontece. Vamos lá. Ok, essa aqui é uma função bem básica, certo? A gente usa ela muito em controle de... Quando a gente vai inserir alguma informação, alguma informação de diversos setores, ela pode ser utilizada com mais frequência, tá? Então, é uma coisa que é uma função que em determinados momentos nós podemos usar muito dentro de uma empresa. Agora, nós vamos para uma função um pouquinho mais avançada, que é o quê? A função... Opa, volte aqui. A gente vai para uma função chamada agora. Como é que funciona essa função? Quando eu digitei aqui, por exemplo, o hoje, ele me retorna aqui, ó. Vou colocar aqui de volta para vocês. A data de hoje, com dia, mês e ano. Tranquilo. Agora, gente, eu vou digitar uma outra função. Vou até escolher uma outra célula aqui para não bagunçar. Eu vou digitar aqui, ó, na C2 aqui. Eu vou digitar uma função chamada agora. Novamente, eu não preciso invocar, porque eu não estou puxando dados de nenhuma outra, certo? É meio que uma função primária, ela não vai precisar de dados de outra célula, então eu posso abrir e fechar os parênteses sem inserir nada dentro dele. Vamos lá? O que vai acontecer aqui? Olha só, gente. Olha só, meninas e meninos que estão assistindo depois. O que ele me trouxe aqui? Ele me trouxe a hora e a hora... Peraí, ele me trouxe a data de hoje com dia, mês e ano e me trouxe também a hora, certo? Lembrando que a hora, professor, mais 00, eu nunca mais consigo isso assim de cara, né? Colocar assim 0 segundos. Mas geralmente ele puxa os segundos também, certo? Então, quando eu puxo a função agora, a grande diferença é que além da data, eu também puxo o horário no qual eu invoquei aquela função. Mas percebam o seguinte, eu falei para vocês que a data, ela atualiza se eu tentar fazer isso em outro dia. A função agora acontece quase a mesma coisa. Quer ver? Vou invocar ela aqui. Opa. Agora. Eita, meu computador está daquele jeito hoje. Vou invocar aqui a função. Eu quero que vocês me digam o que vai acontecer agora. O que aconteceu aí, meninas? O que foi que aconteceu? Os minutos foram atualizados. Ó. A Emily falou, mudou, e a Giovana, os minutos foram atualizados. Exatamente. Detalhe, e se eu digitar de novo? Vou digitar de novo aqui, ó. Toda vez que eu atualizar esse dado, ele sempre vai modificar, né? Olha só. Não importa onde eu fizer. E eu tô numa maré de sorte que eu tô pegando só número com 00. Olha só. Não é de propósito, tá, gente? Eu tô fazendo sem querer, né? Então, tá vendo? Ó? Não importa onde eu digitar. Se eu estou invocando, então, a função... Vou até apagar, porque tem número demais aqui. Se eu estou... Inclusive, olha só. Olha só. Eu vou apertar aqui como se eu fosse apagar uma célula em branco. Toda vez que eu tentar apagar, inclusive, ele vai atualizar os segundos, ó. Qualquer alteração que eu fizer, ele altera o segundo naquela mesma hora. Então, gente, isso aqui, inclusive, a gente tem que ter muito cuidado. Porque a gente vê muito erro em planilha, a gente que vai preencher um dado que é depois, mas a partir do momento que você utiliza essa fórmula aqui, que você invoca ela pega apenas uma vez e todas as vezes que você precisar repeti-la, o que vai acontecer? Ela vai invocar, então, ela vai atualizar a mesma função. Então, eu não vou ter horários diferentes. A invocação, quando eu chamo essa função, é apenas uma vez que eu chamo ela, entendeu? E aí, cada vez que eu tentar mexer, que eu tentar manipular, utilizando tanto a função hoje quanto a função agora, os meus dados sempre serão atualizados.
Por que a função hoje não atualiza em tempo real igual essa daqui? Porque, obviamente, que eu preciso virar o dia, porque ali eu só tenho uma demonstração de dia, de data. Então, eu tenho que esperar virar 24 horas para que aquela função, então, ela se altere. Agora aqui não, eu estou falando de minutos e segundos. Então, cada vez que eu tentar invocar ela aqui, ó, ela vai modificar. Conseguiram, meninos, compreender a diferença aí? Entre a função agora e a função hoje e a função agora? Pegaram a diferença? Pegaram aí a visão? Tá fácil até agora, gente? Tá dando... Eu tô conseguindo explicar numa boa aí? Tranquilo. Ótimo. Beleza. Ok. Agora, gente, vamos partir para uma outra aqui, que é o seguinte. Essa função de data que vocês estão vendo aí, essa função que é o agora. Vamos dar uma quebrada nessa função aí? Dá para a gente dissecar esses dados para a gente tornar, para que nós possamos torná-los mais dinâmicos, né? Para que a gente possa, então, tornar esse dado um pouco mais inteligente da gente mexer com os dados dele, né? E como é que a gente faz isso? A gente pode separar cada um desses componentes. Como que a gente vai fazer isso? Eu quero, por exemplo, vou pegar essa data aqui e eu quero descobrir, pegar só o dia que está ali. Não quero pegar mês, ano, hora, nem nada. Eu quero só o dia. Então, eu vou usar uma função chamada dia. Vamos ampliar aqui para eu mostrar para vocês. Vou invocar aqui uma função chamada dia. Só que agora, percebam, eu vou abrir o parênteses, mas eu não posso deixar o parênteses vazio. Por que eu não posso deixar o parênteses vazio? Desafio aí para vocês. Por que eu tenho que não posso deixar vazio aqui? Por que se eu fizer assim, por que a função vai estar errada, gente? Responda aí para mim. Hein, galera? Por que vocês... Então, vamos lá, eu vou explicar. Lembra que eu falei para vocês que quando eu digitava aqui... Opa, volte. Quando eu digitava aqui a função hoje, por exemplo, por que meu parênteses tem que estar vazio? Porque eu não estou puxando dado de nenhum outro lugar. Porque não vai identificar se é o horário ou o número do dia. Também, mas olha só. Quando eu coloquei, por exemplo, a função hoje, eu deixo o parênteses vazio justamente por quê? Porque eu não estou invocando essa função de nenhuma outra célula. É uma função primária, né? Agora, não. Aqui na função dia, eu vou ter que puxar o dado. Peraí. Opa. Peraí. Mas dia do quê? Olha só o que vai acontecer se eu deixar ela vazia. Não definido. Por quê? Porque ele não está achando qual que é a definição. É dia do quê? Então, aqui eu tenho que buscar de onde que eu vou tirar esse dia aqui, né? Então, por exemplo, onde é que está a célula que está indicando o dia, gente? É aqui na... Peraí, opa. Eu tenho que identificar onde é que está essa data. Onde é que está esse dia, onde é que está a informação sobre o dia. Não está aqui, ó, na minha data? Então, eu vou identificar a célula C2. Então, eu vou digitar aqui, ó, C2. Ele vai puxar, então, o quê? O dia que está naquela data que está na C2. Qual que é o número que vai aparecer? 17. Por quê? Aqui, ó, eu puxei, por exemplo, se eu pegasse aqui e colocasse aqui que aparece na C4. O que é que vai aparecer aqui? Eita, peraí. Apareceu uma data que não tem nada a ver. Por quê? Porque aqui está vazio, entendeu? Então, ó, vamos lá. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, C2, que é onde eu tenho a minha data. Tá vendo, ó? Se vocês verem aqui, ó, eu tenho aqui 17/7, mas eu quero puxar só o dia. O dia é qual? 17. Viram que ele puxa? Deu para conseguiram pegar agora, gente? Por que nesse caso eu tenho que colocar a informação dentro do parênteses? Conseguiram pegar?
Digam aí para mim. Então, por exemplo, vamos lá. Eu vou colocar aqui, por exemplo, vamos lá, vou invocar uma outra função aqui, ó. Vou apagar essa. Como é que eu tenho que preencher, então, aqui, gente, essa função aqui para ela me mostrar o dia? Vamos lá. Eu vou colocar aqui, igual, dia. O que é que eu tenho que colocar dentro desse parênteses, gente? O que é que eu tenho que colocar aqui? Não, não é C2 mais, Emily. Por quê? Aqui eu não tenho mais nada na célula C2. Eu apaguei, ó. Eu apaguei aqui, certo? Eu tenho que invocar de onde tem a minha informação. Exatamente, Giovana. Olha aqui, ó. C6, que é onde eu coloquei a minha informação. Então, eu vou colocar aqui, ó, C6. Tá vendo que já aparece até destacado, que é a célula que ele está puxando? Fecha o parênteses e aí ele vai me busca aqui, 17. Pegaram agora? Agora deu para entender melhor? Você conseguiu pegar, Emily? Qual que é a diferença? Isso, ok. Agora, vamos lá. Eu quero puxar agora o mês. E eu vou colocar aqui. Aqui eu já coloquei o dia. Eu vou colocar o mês aqui. Então, eu vou fazer a mesma coisa. Vamos lá. Quero que vocês preencham comigo. Igual. O que é que eu tenho que colocar agora depois do igual? Aqui eu coloquei dia. E aqui eu vou ter que colocar o quê? Mês. Exatamente. Ok. Vou abrir o parênteses. Aí agora, novamente, o que é que eu tenho que colocar aqui? Exatamente. Mês C6. Opa. Qual que é o resultado que ele vai me retornar aqui? 7. Me retornou o mês 7. Justamente ele já pegou a minha informação. E agora, qual que é a última informação que está faltando, gente? Eu não vou nem perguntar, eu vou só perguntar aqui, ó. Vamos lá, como é que eu tenho que preencher aqui para eu colocar a minha última informação de data? Vamos lá, igual, o que mais? Vamos lá, ano, exatamente, ano, exatamente, ó. Vocês estão afiados, hein, ó, ano C6. Então, ele vai puxar 2023. Então, vocês perceberam que aqui eu quebrei totalmente o vínculo com a minha. Eu quebrei totalmente o vínculo aqui. Eu consegui quebrar em partes os elementos da minha célula. E eu trouxe cada um deles para dentro. Mas, claro, para isso daqui funcionar, essa função aqui tem que estar intacta. Porque, por exemplo, vamos supor que eu vou colocar aqui a data manualmente. Aí eu vou colocar, ó. Que horas são agora? 2h40, 04. Aqui nesse caso, o que que acontece? Ele pode até funcionar, mas ele vai dar erro aqui. Na hora que você for atualizar os dados, ele não vai pegar. Entendeu? Então pode ser aqui que ele dê algum tipo de erro, principalmente no que diz respeito aqui à hora. Deixa eu ver aqui se vai funcionar. Vamos fazer um teste? Vamos lá. Eu vou invocar uma função aqui. Dia C3. Ele até puxa, mas ele pode. Ele tá vendo que ele é um dado que ele não atualiza? Porque eu inseri manualmente. Então, gente, aqui eu não preciso inserir nada manualmente, não, tá? A partir do momento que eu coloco. Imagina, eu tenho que colocar manualmente hora, data e tudo mais. Não, eu faço tudo isso só invocando essa função aqui chamada agora. Giovana, tá bom, eu vou anotar aqui o seu aqui. Aí eu coloco sua presença lá e depois você vê o resto gravado, tá bom? Ok. Bom,
Então, todo mundo conseguiu compreender? Lembrando, essas funções aqui, dia, mês, ano, só vai funcionar se a fórmula agora estiver funcionando. Perfeito? Agora, vamos dissecar um pouquinho falando sobre a hora. Vamos fazer a mesma coisa com a hora aqui? Então, vamos lá. Para eu fazer a mesma coisa com a hora, o que eu vou ter que fazer aqui? Ó? Vamos lá, vou puxar aqui. Opa, foi demais. Aí, ó. Vamos lá. Eu quero descobrir qual que é a hora dessa informação aqui. Então, eu vou invocar a função hora. Vou novamente, aí aqui eu vou ter que puxar da célula, que é no caso a célula C6. O que é que ele vai... Qual que é o número que vai aparecer aí quando eu der Enter, galera? O que que vai aparecer aí? Quando eu der esse Enter aí? Não, obviamente, né? Mas qual o número que vai aparecer aí, Emily? Quando eu der esse Enter? Que número que vai preencher essa célula? Exatamente. 14, né? Por quê? Porque ele quebrou a informação também da hora, né? Agora, eu vou fazer a mesma função com o quê, gente? Com os minutos. Vamos lá? Vamos fazer a mesma coisa com os minutos? Olha aí, ó. Preciso colocar no plural? Não, se colocar no plural vai dar erro, ó. Olha aí. Tá vendo que ele deu erro? Por quê? Porque eu coloquei no plural, eu não preciso. Eu não tenho nenhuma função chamada minutos. Eu tenho minuto. Então, ele vai e puxa 43. Deixa eu dar um... Peraí, tá dando umas mensagens de erro aqui. Agora sim. Então, ele puxou aqui a informação. E, por exemplo, e se eu quiser colocar os segundos, por exemplo? Mesma coisa, no singular, tá, gente? Segundo, ok? Então, vamos lá. Vou puxar aqui. Peraí, onde é que eu estava? Por que que não funciona? Ah, porque eu esqueci, né? Eu tenho que puxar de algum lugar, né? 57. Se eu for atualizar, tá vendo? Eu posso apertar qualquer... Se eu apertar em alguma... Ou, por exemplo, apagar, só que numa célula vazia, o que que ele vai acontecer? Ele vai atualizar os dados das outras células, ó. Por quê? Porque a hora é um dado que ela fica mudando toda hora. E, ó, você percebe que ela atualiza aqui e atualiza lá embaixo. Tá vendo que ambas as funções estão atualizando, meninos? Todo mundo tá vendo aí, ó? Por quê? É uma função que a partir do momento que eu invoco, ela é atualizável o tempo inteiro a partir de qualquer informação que eu colocar. Certo? Entenderam essa parte, gente? Tranquilo? Professor, e por que que essa função é importante? Vamos lá. Vamos supor, por exemplo, que você está atualizando uma planilha de controle de ligações, por exemplo. Você tem que ligar para alguns clientes e aí você ligou para esse cliente 3 vezes. E aí vai aparecer sempre o quê? A hora atualizada que você sempre ligou para ele, né? Então é muito importante que você tenha o conhecimento sobre essa função para que você acabe aí não ficando perdido, certo? É uma função que ela é muito útil. E lembrando, vocês vão ver lá no slide de vocês, eu não estou muito usando o slide porque eu gosto de trazer aqui na prática, na doida para vocês, né? Porque eu acho que a gente aprende bem melhor praticando. Então, vocês vão ver lá no slide justamente isso, que aquilo que eu já havia falado no início da aula, que obviamente você sempre vai precisar para uma função, você usar ela no celular, você vai precisar, obviamente, colocar os comandos em inglês. Mas pelo que eu estou vendo aqui, deixa eu ver, eu acho que não precisa mais, viu? Eu vou tentar abrir aqui uma planilha aqui. Vamos ver se vai dar certo. Vou fazer uma planilha nova aqui e eu compartilho a tela com vocês. Vamos ver aqui se vai dar certo. Ó, vou compartilhar aqui a tela do celular e vou mostrar para vocês como é que funciona, ó. Vamos lá, cadê novo compartilhamento?
Só um minutinho aqui, vou tentar compartilhar minha tela com vocês. Tá indo, gente. Espera aí. Tá aqui o negócio tá meio tartaruguinha aqui, mas se eu não conseguir, eu compartilho de outra forma. Aê, foi. Oi, vamos lá. Eu tô com o meu aplicativo aqui aberto, ó, conforme vocês estão vendo. E aí eu vou invocar uma função aqui, ó. Hoje. Tá vendo? Ela já aparece aqui embaixo. Eu vou dar um Enter aqui. Tá vendo? Ele já vai puxar. Agora a mesma coisa, ó. Eu não preciso, ó, no celular também da mesma forma, ó. Agora, também vai puxar e vai puxar as mesmas informações. Vou até expandir aqui para vocês conseguirem ver melhor. Eita, professor, mas por que que o seu celular apareceu, por que que o seu celular apareceu errado desse jeito? Provavelmente algum erro na minha conta do Google, tá, gente? Eu vou até verificar isso aqui, viu? Depois eu vou ver, porque acontece em alguns aparelhos ele pegar o horário britânico, né? Que é 3 horas à frente. Deve ter algum errinho aqui que eu vou verificar depois o que está acontecendo. Mas só para mostrar para vocês que a função ela sempre vai funcionar. E aí, por exemplo, se eu quiser, por exemplo, dissecar aqui essa informação desse dia, mesma coisa, ó. Vou colocar aqui, ó, dia, ele vai puxar de onde? Daqui. Eu posso, inclusive, clicar, tá, gente? Eu não preciso escrever A3. Eu posso clicar com o dedo aqui, que aí ele vai e retorna a função da mesma forma. Ok, gente? Vamos lá, deixa eu voltar aqui para o nosso computador. Alguém já tinha usado planilha no celular alguma vez? Você já tinha usado? Às vezes a gente tem que usar, tá, gente? Se vocês verem aqui, ó, o tanto de planilha que eu tenho, que eu utilizo aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui para vocês. Olha o tanto de planilha que eu tenho aqui, gente. Eu tenho planilha. Eita, peraí. Eu tenho planilha de absolutamente tudo aqui do meu trabalho e tudo mais, né? Que é compartilhado comigo, né? O coordenador de ensino nosso aqui, que trata de todas as turmas, ele tem muito mais planilha do que eu, vocês podem ter certeza, viu? Bom, vamos voltar aqui então para a tela. Então, é para vocês terem ideia do quanto que planilha é importante vocês saberem e vocês conhecerem, ok? Bom, agora a gente tem uma outra função aqui, que é a função exato. Como é que funciona essa? Essa daqui, gente, ela é uma função comparativa. Como assim, professor? Uma função comparativa? Ela vai comparar a informação de uma célula com outra. E aí, se elas forem exatamente com a mesma informação, ela vai mostrar o quê? Verdadeiro. Se a informação for distinta, for diferente, ela vai mostrar o quê? Falso. Exemplo. Vamos pegar esses dados que estão aí, ó. Eu vou pegar aqui, por exemplo, eu vou invocar a função, vou colocar aqui, ó, exato. Só que, peraí, professor. Então, ela é uma função comparativa. Para eu comparar uma coisa com outra, tem que ser no mínimo quantas coisas, gente? Duas, né? Então, eu comparar uma com outra. Eu não posso invocar uma comparação apenas com, tá, isso aqui está comparando com o quê? Certo? Então, eu tenho que invocar, tanto que vocês podem ver a definição aqui, ó. Testa se duas strings, elas são idênticas. Ok? Bom, vou até minimizar isso aqui. Ele vai testar se duas strings elas são exatamente idênticas. Então, como é que a gente vai fazer isso? Eu vou colocar aqui, eu vou ter que chamar duas funções. Então, eu vou digitar a função exato. E aí eu vou invocar a primeira. Eu quero saber se esse dado aqui e esse eles são iguais. Então, eu vou colocar o primeiro aqui, ó. Ele está na célula E2. Então, eu vou colocar E2. Só que são dados que eles estão aleatórios. Então, não são dados, não são todos os dados da coluna. Eu quero apenas um outro. Eu quero comparar com esse outro dado aqui. Então, nesse caso, eu vou ter que colocar o quê para separar os dois dados? Ponto e vírgula. E aí eu vou, então, colocar o meu outro. É o quê? Aqui. Ele está na E3. Então, vamos colocar E3. Vou fechar o parênteses. O que vai aparecer aqui quando eu fizer isso? Por quê? Respondam para mim por que apareceu falso aí, gente. Por que apareceu falso?
Hein, pessoal? Responda aí para mim. Senão eu vou apontar um aleatório aqui no chat para escolher para responder, hein? Pessoal, vamos lá. Por que que apareceu falso? A função, reparem o nome da função, exato. Para uma função ela ser, uma função ser exata, ela tem que ser igual à outra. Aqui vocês estão vendo que eu tenho aqui o 14 e eu tenho o 51. Eles são dados que eles são diferentes. Agora, por exemplo, aí ele vai dar falso. Se eu pegar, por exemplo, vou colocar aqui uma planilha aqui, uma célula aqui, 10, e aqui eu coloco 10. Agora eu vou invocar a função trazendo desses dois, ó. Um está no C9 e o outro no D9. O que é que vai acontecer? Verdadeiro. Por que que ele deu verdadeiro? Porque as duas strings, os dois dados, eles são exatamente iguais. Então, gente, essa função de exato, ela é muito útil quando a gente tem uma planilha muito grande no qual a gente quer fazer checar se uma informação ela bate com outra, né? No mercado de trabalho, vocês vão se reparar muito com isso. Então, essa função, ela é muito... Aí, sempre vai aparecer isso. Se os dados, se eu colocar aqui, por exemplo, ó, e aí eu quero mudar esse dado. A fórmula já está lá feita, a fórmula está aqui, ó. C9 e D9. E aqui eu vou colocar, por exemplo, 80. Você viu que ele mudou para falso? Se eu voltar para 10, ele sempre vai fazer a mesma comparação. Deu para pegar, gente? Conseguiram entender? Tranquilo, né? Isso cai em prova, tá, gente? É bom prestar atenção. Voltar aqui. Agora, eu vou até mostrar essa aqui no slide para vocês, que ela é um pouquinho uma função um pouco chatinha, entendeu? Assim, não é que ela é chatinha, ela exige um pouco mais de atenção. Vou compartilhar aqui com vocês. Vamos lá. Essa aí, gente, é a função se erro. Ou seja, se o valor ele não tiver o valor, ele vai mostrar uma coisa, ele vai mostrar uma informação. Aqui eu vou trabalhar, no caso aqui, com variáveis. Eu vou trabalhar também aqui com uma condicional. Ele vai mostrar uma informação, se tiver, se tiver uma informação, ele vai puxar um dado X, se não, ele vai puxar um outro dado. Então, de certa forma aqui, pega um pouco do que vocês aprenderam na aula passada sobre função se, certo? Então, olha só, vou pegar um estudo de caso aqui para vocês entenderem melhor. Olha só, o controle de ponto ou controle de jornada é um processo que documenta a presença de colaboradores em uma empresa, né? Ou seja, quando a gente está no mercado de trabalho, a gente trabalha utilizando folha de ponto, né? Então, a gente tem que bater o nosso ponto quando entra, quando sai do almoço, quando volta do almoço e quando nós vamos embora. E aí, isso aí é muito importante. Por que é preciso a gente entender isso? Porque é onde o colaborador ele precisa, por exemplo, calcular o que ele faz de hora extra, se ele trabalhou a mais, se ele trabalhou hora a menos, porque no Brasil a gente tem uma lei que a lei diz que nós não podemos trabalhar mais do que 44 horas seguidas por semana, né? Então, isso é uma forma da gente poder monitorar o horário de funcionamento, o horário de entrada e saída dos funcionários, é a folha de ponto. E por que eu quis dizer isso? Ó, prestem atenção. Aqui eu tenho uma folha de ponto normal, né? Que vai estar mostrando... alguém já tinha visto uma folha de ponto aqui, gente? Vocês já tinham visto? Já? Então, ó, olha só. Vou mostrar aqui para vocês como é que ela funciona. A folha de ponto, olha só. Ali embaixo, ali, ó, tenho... Bem aqui, eu tenho o horário de entrada do meu colaborador, a saída para ele almoçar, a volta e a saída dele para ele ir embora. E aí, por exemplo, aqui em cima eu tenho a carga dele, que é de 8 horas semanais. Aí, como é que eu faço, então, para calcular quantas horas ele trabalhou no dia, gente? Eu vou ter essa fórmula aqui, ó. Né? Ele vai calcular D7 menos C7, ou seja, aqui, ó. Ele vai calcular, subtrair daqui para cá, ou seja, 12 horas menos 7,50, ele vai mostrar quantas horas eu trabalhei na parte da manhã, certo? A mesma coisa, aí ele vai somar com o subtraído daqui, ó, da parte da tarde.
certo? E também vai somar aqui com o que ele fez de hora extra, certo? Com o que ele fez de hora extra, então, ele vai somar. E aí, então, aqui, tudo isso daqui vai dar a informação que ele precisa, que é o quê? Quantas horas que ele trabalhou durante o dia. Só que, por exemplo, aqui, ó, percebam que aqui no dia 3/10, ele trabalhou, ele fez mais de 1 hora extra aqui, viu? Ó, ele fez 1 hora extra aqui. Tanto que aqui vai falar, ó, que ele trabalhou 9 horas e 4 minutos. E aí, nesse caso, ele vai fazer uma condicional. Por exemplo, então, se ele trabalhou a mais, se ele trabalhou além disso daqui, ou seja, se ele trabalhou, fez essa parte aqui, ó, de hora extra, H7 menos G7, então ele vai gerar, obviamente, o que, gente? Aqui, ó, ele vai gerar 1 hora extra. E aí ele vai aumentar aqui, então, no ponto do funcionário. E aí vocês podem ver, olha só, todos que ele trabalhou a mais, olha só, ele vai sempre gerar 1 hora extra. E aqui, ó, ele vai somar, então, o que aqui? Vai fazer toda a soma, vai fazer, então, toda a soma de quanto que o colaborador trabalhou e ó, o total de horas extras que ele acabou fazendo no mês. Através do quê? Através dessa fórmula aqui, certo? Bom, e aí como é que eu faço, então, para calcular as horas extras? Ele vai justamente pegar aqui, ó, quantas horas foram trabalhadas, certo? Que é a soma de todos esses. E justamente somando aqui com o total de horas que o colaborador trabalhou, certo? Então, aqui é uma formatação condicional. Depois eu vou preparar um outro vídeo para vocês, no qual eu vou construir uma folha de ponto do zero, né? E eu vou mostrar para vocês, então, como é que essa fórmula ela funciona, certo? Que eu vou fazer, porque vou fazer manualmente com vocês. Vou pegar uma folha, acho que eu tenho um arquivo de folha de ponto aqui, e eu vou fazer manualmente para vocês. Tá bom, galera? Aí eu vou colocar lá no Avalon também como matéria complementar. Perfeito? Bom, gente, deixa eu voltar aqui. Só um minuto aqui, gente. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje, certo? A gente pegou um pouquinho aí de funções mais avançadas. A gente finalizou a nossa parte de funções básicas, certo? Eu dei continuidade aí com algumas funções que elas são muito utilizadas, certo? Eu vou passar daqui a pouco um exercício para vocês, assim como a lista de chamada, e também vou passar aí a chamada no Avalon, tá bom? Vou fazer a chamada dos que estão aqui agora, né? E aí daqui a pouco eu vou estar passando a atividade para vocês, que o professor Henrique pediu para eu passar para vocês, ok? Vamos lá, alguém ficou com alguma dúvida aí? Digam aí para mim. Responda aí no chat para mim, gente. Alguém ficou com alguma dúvida? Acharam difícil? Acharam fácil? Tranquilo, né? Bom, fiquem aí ainda, porque... Opa, cadê minha tela aqui, gente? Fiquem aí ainda, porque agora eu vou fazer a chamada de vocês, tá? Vocês que estão ao vivo, vou interromper a gravação. Vocês da aula gravada, tá? Não esqueçam de fazer a atividade aí para validar a presença de vocês, tá?